obrigado pelo seu carinho. Fique à vontade, a casa é sua. Honra tê-lo aqui. Amém. Tem outro microfone aí? Eu tenho algo. Aqui mesmo? Isso. De um velho para outro. Engraçado é você. Pode se sentar. Glória a Deus. Para mim é um prazer muito grande poder estar aqui. Eu fico muito feliz com as oportunidades que Deus me concede. Sou grato sempre a Deus pela bondade de me deixar e me confiar a falar com sua noiva. Como o pastor Valdir falou, eu fui solicitado aqui para cobrir o pastor Silas, um amigo, eu tinha agenda vaga e falei, vou com o maior prazer. Então, eu sei que Deus tem algo muito especial para a igreja nessa noite. Uma agência do reino que tem o propósito de expandir a palavra do Senhor, de expor a verdade, de lutar por princípios e valores. Essa é a igreja. Por isso é que ninguém consegue vencê-la, apesar de ao longo do tempo, não somente a igreja representada hoje, mas o povo de Deus, todas as vezes que uma nação, quer egípcios, babilônicos, assírios, persas, quer gregos, quer romanos, quer nazistas, todas as vezes que se levantam contra a igreja, inevitavelmente, nós já sabemos que é uma batalha perdida, porque o nosso general é Cristo, Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Bom, eu também sou evangelista, apesar de ser pastor local hoje, faz 8 anos que eu pastorei uma igreja em Xerém, mas quando eu vi aqui a história da igreja e o sonho e o coração que arde por vidas, por almas, por apresentar Jesus, eu entendi o porquê da mensagem que veio ao meu coração. Se você tem uma Bíblia, abra no Evangelho de João, no capítulo 4, a partir do verso 1. Depois de ler, você mantenha a sua Bíblia aberta, é importante que você acompanhe. João capítulo 4, versículo 1. Amém? Isso. Se você não achou, basta olhar para a tela. E quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e que batizava mais discípulos que João, ora ainda que Jesus mesmo não batizava, mas sim os seus discípulos, saiu da Judéia e foi outra vez para a Galiléia, e era necessário passar por Samaria. Foi ter em Samaria, numa cidade chamada Sicar, junto à herdade que Jacó havia dado para o seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Jesus, cansado do caminho, assentou-se junto à fonte. Era quase a hora sexta. Seu discípulo tinha ido à cidade comprar comida, e disse Jesus à mulher, dá-me de beber. E ela disse, como tu, sendo judeu, me pede beber a mim? Eu sou mulher samaritana. Abre parênteses, porque o judeu não se comunica com o samaritano. Bota um pontinho e fecha parênteses. Jesus disse, se tu conheceras o dom de Deus e soubesse quem é o que te diz, dá-me de beber, você é que me pediria e eu te daria da água viva. Ela disse, o poço é fundo, o senhor não tem com o que tirar. És tu maior que o nosso pai Jacó, que bebeu ele mesmo desse poço, quando também toda a sua família e todo o seu gado. Jesus disse, mulher, aquele que beber desta água tornará a ter sede, porém aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der se fará um manancial que salte para a vida eterna. Aí ela gostou da conversa e disse, Senhor, onde pois tu tens desta água? Me dê um pouco para que eu não precise mais tornar aqui para apanhá-la. Jesus disse, vai e chama o seu marido. Ela disse, eu não tenho marido. Ele disse, bem disseste, não tem marido, porque tu já tiveste 5 maridos que tu tens, agora não é teu. Ela disse, vejo que tu és profeta, mas nossos pais adoraram nesses montes e vocês dizem que é Jerusalém. Então você está com a Bíblia, o texto está aqui, está tudo certinho, feche os seus olhos. Senhor nosso Deus, continua falando conosco, usa-me como um canal de bênção nesta hora, ó Pai, que seja uma noite de transformação, uma noite de salvação, ó Pai, uma noite de libertação, pois o Teu Espírito está presente, a Tua palavra está aqui e os milagres acontecem pelo poder do nome de Jesus. Você pode dizer amém? Isso, glória a Deus. Bom, o que essa mulher está procurando na vida? O que todo ser humano emocionalmente saudável procura: felicidade. O que ela quer é apenas ser feliz. E o que ela está fazendo? Indo em busca da felicidade que ela procura. Porém, onde ela acredita que a felicidade está? Aí é que é a grande questão. Pessoas estão o tempo inteiro buscando ser felizes. É assim que funciona. Alguns acreditam que a felicidade está no casamento e se casam. Outros acreditam que se tiver filhos vão ser felizes e tem. Outros acreditam, se ficarem ricos serão felizes, então conquistam. Outros acreditam que se tiver uma formação acadêmica vai ser feliz. Outros acreditam que a casa própria o faria feliz. Inevitavelmente as pessoas acreditam que a felicidade dela está em algum lugar, e a partir deste momento é para lá que elas buscam ir.
É para lá que elas se projetam, acreditando que quando chegarem lá e conquistarem o dinheiro, quando colocarem a aliança no dedo, o bebê no colo, certo? A cabeça no travesseiro, na casa própria, o canudo na mão, quando estiverem de posse daquilo que acreditavam trazer para ela a felicidade, elas vão descobrir que não estava lá. Essa é a grande verdade. Mas eu gosto da história dessa mulher, por quê? Porque existe um encontro marcado e não foi ela que programou. Ela está ao longo da sua vida lutando para ser feliz, e para ela me parece que a felicidade está no relacionamento conjugal. Ela acredita que a hora que arrumar o homem certo para ela, ela vai ser feliz. E por que eu gosto dela? Porque por mais errada que ela esteja, a dona está tentando. Disso ninguém pode negar, certo? E ela está à procura de sua felicidade. Bom, ela não teve sucesso até então, e pior, sua postura e sua conduta a levou a uma vida reprovada pela sociedade cuja qual ela está inserida. Ela é alguém que ninguém de bem quer caminhar com ela. As mulheres da sua época, suas vizinhas, conhecidas, as pessoas que estão morando perto dela, não querem ser vistas com ela. Ela é uma má influência. Ela tem uma vida que não é boa. Então, inevitavelmente, ela foi basicamente banida de seus relacionamentos interpessoais. O máximo que ela conseguiria em se relacionar seria uma comparsa. O que é um comparsa? É aquele que tem um comportamento parecido com o seu. Então, inevitavelmente, ele não tem autoridade nem moral para te reprovar. O texto mostra que a estrutura que essa mulher resolveu viver a afastou dos relacionamentos. Ela está só, agora está mantendo um relacionamento paralelo, tudo indica, com um homem casado. O próprio Jesus revela isso. Mas por que ela continua dessa forma? Porque ela acredita que se ela achar um homem, ela vai achar a felicidade. Então ela está procurando, certo? Já está no 6º homem. Talvez se eu pedisse para você rotular essa mulher, você teria uma palavra ruim. Pastor, e uma sirigaita. Uma mulher. Não, ela só queria ser feliz. É só isso. É isso que eu quero que você entenda. E ela está procurando. E se ela está querendo ser feliz, tem alguém que pode fazer essa mulher feliz. Esse alguém é Deus. E Ele planeja que todos nós sejamos. Se tem uma coisa que Deus não quer, é que nós vivamos uma vida de sofrimento. Vida de sofrimento. Sofreu, você tem que sofrer, porque não tem jeito. No mundo tereis aflições. Tem de bom ânimo. O que você pode fazer? Diminuir seu sofrimento, tomando decisões assertivas. Tem gente que só faz besteira. Ah, pastor, parece que o mundo é contra mim. Quem é você na fila do pão? Para se achar tão importante que é um complô no inferno contra você. Às vezes você sozinho dá conta do recado. Não precisa de ninguém para te atrapalhar, não. Certo? Então, por favor, eu quero você deixar essa dona tranquila. Porque a maioria de nós estamos bem parecido com ela, buscando ser feliz. E ela está lá. Só que me parece que Deus está olhando tudo e falou: eu vou fazer essa mulher feliz. Ela vai encontrar um homem que vai mudar a história dela para sempre. E o homem é meu filho. A hora que ela encontrar com meu filho vai dar para ela o que ela está procurando. Então, essa é uma rota que normalmente os judeus não fariam, passando por Samaria. Jesus está liderando sua comitiva e resolve passar por lá. Quem o acompanha? 12 discípulos. Quando chega perto do poço, Jesus diz para 12 discípulos: dá um pulinho lá na cidade para comprar comida. Tudo bem que homem não é lá muito confiável, mas pedir 12 para comprar comida para 13 é gente demais. Quando Jesus diz para todos os seus discípulos: vão comprar comida e me deixe sozinho, dá para entender que alguma coisa ele planeja fazer. Os discípulos não entendem, provavelmente não estão muito felizes de ir a território samaritano, entrar numa cidade com aquelas pessoas cujas quais eles não respeitam. Mas quem eles são? Evangelistas. Quem eles são? Homens de Deus. Quem sabe eles vão voltar de lá
com muita gente para ouvir Jesus, é uma boa oportunidade. Chegar em Samaria e dizer: olha gente, nós andamos com Jesus o Salvador, então vinde, porque ele está lá no poço e vou apresentar ele a vocês. Eu acho que era mais ou menos isso que Jesus estava esperando que eles fizessem. Os 12 vão fazer compra quando perto de meio-dia, quente pra caramba, quem é que vem? A dona. Certo? Por que ela não vai de manhã? Porque normalmente as mulheres utilizam, né, a manhã para buscarem água fresca, e ela não, ninguém quer ela por perto, então ela não pode ir na parte da manhã. É meio que um encontro social, é mais seguro, mas ninguém quer ser visto com ela. Você conhece alguém? Não precisa falar, só pensar. Alguém que você não gostaria de ser visto perto? Pastor, lembrei agora, minha sogra. Não estou falando disso não, certo? Mas olha só, ela não pode buscar água de manhã. Por quê? Porque de manhã vão as mulheres de bem, as mulheres de respeito, e ela não faz parte desse grupinho. Ela então vai no horário onde a água está mais quente. Não é muito agradável tirar a água próximo ao meio-dia, mas é o que tem para ela. Ela está levando consigo sua corda, seu cântaro, o poço é fundo, não dá para tirar água sem aquelas, né, aquela estrutura que ela levou consigo. De longe ela já olha que perto do poço que ela vai tirar água tem um homem. Fala homem. O que tem lá? O que tem lá? Isso. Ela acha que a felicidade dela está onde? Onde? E o que tem perto do poço? Um homem. Boa oportunidade. Porém ela já viu de longe que ele é judeu, e ela é samaritana. E ela deve ter pensado: bom, ainda que eu acredite que a minha felicidade está num homem, ela não vai estar naquele homem que tem. Não, ele não pode, ele não é para mim, ele não me interessa. Mas eu vim buscar água, a água eu vou buscar. É o que, quando ela está se aproximando para apanhar água, o inesperado para ela acontece. Ela é abordada por aquele homem, que inicia um diálogo com ela, algo basicamente proibido por todas as culturas da época. Um homem se dirigir a uma mulher que não lhe pediu nada, iniciar um diálogo com um estranho, com uma estranha, era algo inconcebível. E Jesus então aborda a mulher, pondo-a num posicionamento de vantagem. É verdade, todas as vezes que você pede algo para alguém, automaticamente a cabeça da pessoa subentende que ela está em vantagem. Jesus então diz para ela: eu estou com sede, você pode me dar um pouco de água? O que ela não sabe é que ele não tem sede, quem tem sede é ela. O que ela não sabe é que ele pode dar a ela algo muito maior do que ela pega todo dia no poço. Mas há muito preconceito da parte dela. A mente dela está muito fechada para tudo isso. Jesus então começa bem devagar dizendo: a senhora pode me dar um copo d'água, por gentileza? Ela disse: como o senhor ousa falar comigo sozinha, sendo eu uma mulher samaritana? Talvez querendo dizer para Jesus: uma mulher honesta, de bem, com a moral. Jesus deve ter olhado e disse: dona, a senhora não sabe nada sobre mim, mas eu sei tudo sobre a senhora. Eu sei quem a senhora é, quantos maridos a senhora teve. Eu sei tudinho, tudinho, tudinho. Vou te dar uma notícia ruim agora. Ele sabe tudinho a seu respeito. Sabe se a senhora é fofoqueira, mentirosa. Não ri não, pode ser da senhora mesmo. Sabe se você é mentiroso, sabe se você é mal pagador, sabe tudo a seu respeito. Se você anda de olho numa mulher que não é a sua. Não quero arrumar problema de casal não, ok? Porque ele sabe tudo. Ela não sabe quem ele é. Para ela aquilo é o acaso. Não, querido, deixa eu falar uma coisa para você. Para Deus não existe acaso. Sabe por que você está aqui? Porque Deus decidiu que você estaria aqui. Ah, pastor, eu estou aqui porque é aniversário. Ah, não, se fosse só isso, o diabo tinha impedido você.
Ah, pastor, eu vim aqui porque eu vi falar que alguém vai pregar. E o diabo tinha poder para bloquear você. Ele só não bloqueou porque Deus falou: hoje você vai. E por que você vai? Porque eu estou afim que você vá. A desculpa que ele te deu eu não sei. Talvez você só está aqui porque sua mulher falou: vão hoje. E aí você veio. Ou aquele marido chato, aquele amigo chato falou: vão lá. Você fala: tá bom, eu vou, para te agradar. Mentira. Deus arrumou, foi uma desculpa para te trazer. Aquela mulher não sabe, mas Deus marcou um encontro com ela, lá naquele poço. E olha que legal. Quando Jesus fala com ela, ela diz: como o senhor ousa falar comigo? Aí eu acho que Jesus já estava meio assim, perdendo a paciência. Falou: aí, dona, conhece o Roberto Carlos? Pois é, esse cara sou eu, não ele. Falou uma coisa para a senhora: se tu conheceras o dom de Deus, aí ele já começa a botar o pingo nos is. E se a senhora soubesse quem sou eu, você que me pediria da água, porque a senhora está buscando isso a vida inteira. A senhora está querendo ser feliz, encontrar paz para seu coração, viver uma vida plena, mas está buscando no lugar errado, dona. Esse cara sou eu. Não ri não, que o assunto é sério. Ele disse: se a senhora soubesse quem é o que te diz dá-me de beber, a senhora que me pediria, dona. Entendeu? E eu te daria da água viva. Aí a dona fundiu o neurônio da lourinha. Escute só. Ela falou: o poço é fundo, o senhor não tem com que tirar. Jesus não está falando daquela água. Coitada da dona. Tem gente que leva tempo para entender. Esse dia eu estava pregando numa igreja, falando sobre nudez. Gênesis 2, certo? Que a vida de um casal é plena quando eles ficam pelados. E não é pelado sem roupa. Não é disso que a Bíblia estava falando. Quando eles foram criados nu, não tinha nada a ver com sexo, tinha a ver com transparência. E era sobre isso que eu estava falando. Uma mulher que pode ser transparente, pode confiar, pode, sabe, viver de uma desarmada perto do marido. Acabou o culto, o senhor me chamou e falou: gostei dessa palavra não, pastor. Falei: mas por quê? Pornografia pura. Esse homem não entendeu nada que eu falei, meu Deus do céu. Onde estava a cabeça? E é mais ou menos isso que está acontecendo. Quando Jesus diz para ela que tem uma água para dar a ela, ela pensa que é a água do poço. Mas ela fala algo bem interessante. Ela falou: onde, pois, o senhor tem desta água? Me dê um pouco para que eu nunca mais volte nesse poço. Olha só, ela não gosta do poço não. Ela falou: o senhor me dá dessa água aí, que eu nunca mais vou ter sede, porque eu não quero mais voltar nesse poço. Por que ela não quer voltar no poço? Porque todos os dias, quando ela vai tirar água, ela vai sozinha, lembra? E ela só vai sozinha porque as outras mulheres não querem ir com ela, lembram? E por que as outras mulheres não querem ir com ela ao poço? Porque a vida que ela escolheu viver não é legal. Ela não gosta do poço, porque o poço diz para ela todos os dias que ela vai buscar água, que ela precisa mudar de vida. Ela não gosta do poço, porque o poço fala para ela todos os dias quem ela é de verdade, que ela precisa de mudanças, que ela precisa rever seus valores. Mas eu aprendi uma coisa: quando você frequenta um local que te confronta, ao invés de mudar de postura, é mais fácil mudar de local. Quando alguém te confronta que você precisa viver uma vida de santidade, uma vida aos pés do Senhor, uma vida de oração, de leitura bíblica, de jejum, de intimidade com Deus, de santidade, dependendo da sua postura, isso não lhe agrada muito, porque todas as vezes que você vai àquele lugar, Ele diz quem você é e diz quem você precisa ser. E aí é desconfortável para muita gente. Por isso que ela tem raivinha do poço. Ah, me dá um pouco dessa água, eu não gosto desse poço, para que eu nunca mais volte aqui. Jesus falou: essa dona não está entendendo nada. Difícil mudar algumas pessoas. Dona, vamos fazer o seguinte: esquece a água, vai chamar seu marido. Ela falou: caraca. Ela deve ter pensado: vamos voltar para a água. Estava melhor. Quando Jesus disse: chama seu marido, ela disse: para falar a verdade, senhor, eu não tenho marido não.
Ele falou: bem disseste, dona, não tens marido, porque tu já teve 5. Pensa a cara dela. Pensa, carinha. Tu já teve 5 homens, dona. E a senhora está no 6º, está igual o coelhinho da Páscoa. 1 homem, 2 homens, 3 homens. Ô dona solícita, meu Deus. Quando Jesus fala isso para ela falou: eu vejo que o senhor é profeta. Nossa, conhece a minha história. Fofoca é um troço terrível. Já está chegando lá em cima, na Galiléia. Observe bem. O que Jesus está buscando dizer para ela é o que busca falar comigo e com você todos os dias. Eu sei quem você é. Você sabe pouco a meu respeito, mas eu sei tudo sobre você. O que você deseja, o que você procura, o que você precisa. E eu quero entrar na sua vida para dar a você o que você precisa. Eu bem sei os pensamentos que você tem a respeito de você mesmo. São pensamentos de paz e não de mal. Mas eu estou com você nessa jornada para dar para você um fim que você está procurando, mas está difícil trabalhar contigo, porque você só sabota a missão. Eu tento fazer o bem, você se lasca. Eu tento fazer o bem. Tem gente, vou falar uma coisa para você. Aqui não, mas lá na igreja que eu pastorei, tem gente que administra a vida tão ruim que se o Satanás me pedir referência para levar, eu não dou. Se o diabo falar: vou levar aquele para o inferno, leva não, filho. Leva não, vai dar trabalho. É melhor deixar para Jesus, que é mais poderoso que você. Você mete que isso não, que vai roubar a sua liderança. Você está rindo, mas é sério. Olha só. O diálogo está num ambiente bem legal agora, porque Jesus está mostrando para ela que sabe quem ela é. Quando ele diz para ela, né, você teve 5 maridos, está no 6º e que não é seu, ela falou: nossa, eu vejo que o senhor é profeta, mas os nossos pais adoravam nesse monte. Opa, a pauta do diálogo mudou. Não está mais na água, não está mais no marido, não. A pauta agora é a adoração. Quando a mulher diz: eu vejo que o senhor é profeta, ela diz logo em seguida: mas nossos pais adoravam nesses montes, e vocês dizem que é Jerusalém o local da adoração. Jesus diz: opa, vamos botar os pingos nos is. Ora vem, que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai, porque um adorador de verdade não tem lugar para adorar, ele adora em qualquer lugar. É importante você entender. Jesus está explicando para ela que não é Jerusalém, não é as montanhas de Samaria. Por quê? Porque um adorador adora em qualquer lugar, querido. Qualquer lugar. Aconteça. Às vezes eu fico chateado com a internet. Eu tenho um seguidorzinho na internet, e eles pensam que eu sou uma ameba. Tem hora que me dá vontade de Porque olha só, eu vou chamado para pregar num evento de maçonaria. Sabe o que eles falam? Agora virou maçom. Aí eu vou pregar num evento de stand-up. Desviou. Aí eu tiro uma foto com o divorciado. Estou fazendo apologia ao divórcio. Aí tirei uma foto com homossexual. Virei gay. Aí tiro foto no ambiente político. Me corrompi. Eu não sirvo para influenciar ninguém. Eu só sou influenciável. Me dá uma raiva disso. Eu aprendi a coisa. Em qualquer lugar que eu tiver, Deus vai ser louvado e honrado através do nome dele sobre a minha vida. Um adorador, ele não tem lugar para adorar. Ele adora em qualquer. É isso que Jesus está falando para ela. Devia estar conversando isso com um discípulo, não devia? Ele está falando: dona, um adorador não tem lugar para adorar, ele adora em qualquer lugar. O que ele está dizendo para ela é o seguinte: já já eu vou enviar a senhora para Samaria, porque eu estou precisando de um evangelista para Samaria, e meu discípulo não preenche o protocolo. Ele está conversando com ela. Ele diz: os adoradores, olha só, Deus está buscando adoradores que o adorem em espírito e em... Bom, eu sempre aprendi, e não vou dizer isso com verdade absoluta, que nós temos que procurar a Deus. Sim ou não? Sim ou não? Mas olha que esse texto é um texto também bacana para a gente refletir. A Bíblia diz que Deus está buscando adoradores que o adorem em espírito e em... Então, de vez em quando, ao invés de procurar a Deus, torne-se alguém que Deus está procurando. Você é alguém que Deus está procurando, ou você é alguém que está procurando Deus? Tostinha, você é meio fresquinho porque vende mais porque está sendo fresquinho.
Esse é para os antigos. Se você riu, você tem mais de 40. Isso, já está fossilizando. Você consegue entender? Jesus está conversando com ela, expondo para ela algo extraordinário. Ela então fica meio confusa, mas um pouquinho mais à frente, o texto diz que os discípulos chegaram. Quem é que chegou? Me ajuda aí, quem é que chegou? Eles foram onde? Lá em Samaria, na cidade. O que tinha lá? Assim de não crente. Evangelizaram quantos? Nenhum, voltou 12. Ainda deve ter vontade. Ainda bem que a gente saiu de lá, hein? Nisso a mulher largou o cântaro para trás e saiu correndo para a cidade. Sozinha, a dona. Chega lá na cidade, eu imagino ela falando com os homens. Aí, fui lá no poço, encontrei um homem. Alguém deve ter falado: novidade. Você tem uma coisa que a senhora acha é homem com facilidade, dona. Ela disse: não, deixa eu falar com você. Eu achei um homem que me disse tudo quanto eu tenho feito. Os caras devem ter falado: então a conversa demorou, que a lista é grande dos pecados. Ela falou: não, vocês não estão entendendo. Eu acho que eu encontrei o Messias. Aí eu imagino os caras falando: ó, dona, aí já é demais. A senhora acha que com seu estilo de vida, com a maneira que a senhora está vivendo, o Messias ia aparecer para a senhora? Francamente, dona, se enxerga viajando na maionese. A senhora, ela falou: estou falando a você, um homem, rapaz, sozinho estava lá, falou comigo, minha história toda, meus podres, tudo, botou para fora. Na hora eu fiquei com vergonha, mas depois nós começamos a conversar, foi para adoração, ele me explicou que um adorador tem que adorar em qualquer lugar. Então eu vim aqui falar para vocês: vamos dar um pulinho lá, para conhecer ele. Lá onde? Lá no poço. A senhora nunca gostou do poço? A senhora disse para ele que queria que ele te desse a água para nunca mais voltar no poço? Pois é, mas isso foi em outro tempo. Naquele tempo o poço dizia quem eu era. Agora quem diz quem eu sou é Cristo, não é mais o poço. Então eu não tenho mais vergonha do poço, porque na verdade o poço me dizia verdades a meu respeito que eu não gostava de ouvir. Uma das da igreja é isso, gente. O dia que a igreja não puder mais falar de pecado, fecha a igreja. Você já notou que tem gente que quer que a gente não fale mais? Não fala inferno. O pessoal não dorme. Eu falo inferno. Nossa, pastor, inferno é um folclore. Manda lembrança quando chegar lá. Sei que para o céu também, né? Eu acho que no céu nós vamos ter 3 surpresas grandes. A primeira é: caramba, cheguei. Caraca, eu vim, maluco. Que surpresa. Eu não merecia. Pois é, não é merecimento, é graça. Segunda surpresa: você aqui. Nossa, controle de qualidade. Falhou na entrada. Terceira surpresa: cadê fulano? Foi pro inferno. Eu estou falando que tem gente rindo de si mesmo. Esse negócio. Eu fico imaginando que na porta do inferno vai dar uma confusão. Você aqui? Pois é, que absurdo. Nossa, que injustiça. Eu aqui, é isso mesmo, era para ter ido pro céu. E o diabo falando: calma, gente, calma. Vamos entrando devagar que está quente demais aí dentro. Minha mente é terrível, gente. Mas volta aqui. A mulher falou: vamos lá, porque eu me encontrei o Messias. Agora 13 homens perto do poço. Jesus e seus 12 evangelistas, que foram lá na cidade e voltaram de mão vazia. Trouxeram ninguém não. Eu imagino agora eles olhando de longe a dona. Vem ela liderando a comitiva. Bora, gente, vamos embora. Messias está ali. Bora. Eu imagino Jesus olhando por discípulos assim, ó.
Aprenda com elas. Dia Internacional da Mulher. Vem ela, liderando, voltando para perto do local que um pouquinho atrás ela tinha muita vergonha de estar. Ela falou: ó, aquele lá, ó, é aquele lá mesmo. Mas ele é igual aos outros. E não é diferente, não, é aquele ali mesmo, chefe dos crentes. Eu imagino ela falando: moço, dá água. Eu trouxe mais gente com sede. Alguns desses aqui já até me pegou em outros tempos. Que eu agora sou uma mulher regenerada. Quem pegou, pegou. Quem não pegou, não pega mais. Agora só casando. Escute só, não, pera. Olhe pra mim. Uou! Olhe pra mim. É importante você entender. Não pega, você pode rir, se divertir. Pode rir até frouxar os dentes. Não tem problema. Não pode perder a mensagem. A pecadora, a dona, aí, está voltando agora, trazendo consigo uma multidão que seus discípulos não trouxeram. E ela apresenta: ó, esse aí é o cara da água que eu falei, que falou tudo sobre mim. Esse aí. Pronto. Os homens chegam e querem saber: ele é o Messias mesmo? Quem é ele? Tem credibilidade nela? Bom, o texto diz que eles ficam encantados com Jesus, pede para que Jesus não vá embora e fique com eles alguns dias. Depois procuram uma mulher e dizem à mulher: mulher, deixa eu falar uma coisa para você. No começo nós fomos lá por tua palavra, nós acreditamos, desacreditando, mas fomos lá. Mas agora nós não precisamos mais da sua palavra, nós temos a nossa experiência própria. Presta atenção, porque isso é extraordinário. Ninguém vive com Cristo com experiência dos outros. Você tem que ter as suas experiências, aquilo que você vive com Ele, que não precisa ser magnífico, pirotécnico, extraordinário, só precisa ser seu, da sua intimidade, da sua oração, aquilo que mostra que Deus é com você, que talvez não valida a fé de ninguém, a não ser a sua. Aí eu pergunto a você, falando sério, qual o lugar que você acha que essa mulher mais gostava de frequentar, que virou seu púlpito, que virou sua congregação, seu ponto de pregação? Provavelmente o poço. Você acha que as mulheres agora, sabendo que ela está regenerada, que os homens estão tudo seguro, porque ela abandonou aquela vida, vocês acham que as mulheres gostariam de ir com elas? Algumas talvez não, porque tem gente que é incapaz de acreditar que pessoas podem se converter. Eu aprendi que quando uma pessoa ruim se converte, a pessoa fala assim: ó, fique de olho, que isso aí, ó, me engana não, já está fazendo besteira. Mas quando uma pessoa boa faz algo de errado, sabe o que a mesma pessoa diz? Nunca senti firmeza, tinha alguma coisa me dizendo que isso não prestava. Porque tem gente que não gosta da festa dos outros. É a história do filho pródigo. O irmão mais velho falou: não entro nessa festa. O filho mais novo deve ter falado: dane-se, a festa é minha. Tu que fica do lado de fora. O pai é que vai lá: meu filho, seu irmão estava morto e reviveu, mas não estou afim. Estou por aqui com esse irmãozinho pródigo. Você está rindo, mas o assunto é sério. Algumas mulheres eu imagino que gostaria muito de ir com ela e falar com ela: como é que foi? Ela falava: menina, olha só, porque mulher para contar as coisas não tem igual. Você pergunta ao seu marido como é que foi o dia dele, ele responde o quê? Bom, graças a Deus, tudo bem. Se ele for falante, tagarela, ele diz: olha, graças a Deus, foi tudo muito agradável. Deus em todos os momentos. Esse já é um homem quase papagaio. Porque normalmente o homem, para conversar, se for com esposa, é igual lutador de MMA, é sempre finalizando. Mas uma mulher, onde ele estava? Menina, na verdade, quando eu cheguei de longe eu já o avistei.
Ele estava sentadinho, sabe, uma capa vermelha, sabe, com as listrinhas brancas, umas coisinhas assim na ponta. Parece que aquele dia não tinha se barbeado. Tinha umas 3 nuvens assim, quase cobrindo o sol. Isso é mulher para contar. Na metade da história o marido já está no 3º sono. Mas se ela está falando para a mulher, ela está dizendo: olha, ele estava sentado ali, olhei ele com tanto preconceito, jamais imaginei que ele seria o Messias, me aguardando para ter um encontro em particular comigo, para me dar aquilo que eu sempre procurei na vida e nunca consegui alcançar. Quando eu vi, ele já tinha tomado de assalto o meu coração, mostrado para mim que me conhecia por inteiro e eu ainda não sabia nada sobre ele. Pensa, me dá vontade de chorar quando eu penso algo desse tipo, porque eu me lembro a segunda-feira que eu estava no Poço de Jacó, lá em Xerém, numa igreja onde eu tive um encontro com aquele que sabia quem eu era, que tem meu nome escrito na palma de sua mão. Eu que achava que era pedreiro, já pensei que eu fosse um motorista, já pensei que eu fosse um balconista. Eu passei por tantos lugares e ele já sabia. Eu trabalhei numa casa de material de construção como balconista, e uma vez uma moça foi orar e disse que daqueles balconistas muitos seriam pastores. Eu me tornei pastor basicamente 10 a 12 anos depois que isso aconteceu. Ou seja, nessa época ele já sabia quem eu era e eu continuava tentando descobrir quem era eu. É importante que você entenda que hoje o Poço de Jacó é o centro evangelístico de Icaraí. Hoje esse local é o local que ele marcou um encontro com você, para conversar com você a respeito daquilo que você procura, daquilo que você está tentando achar no seu casamento e acha que o problema é o seu cônjuge. Não. Você precisa ter um encontro com ele. Mas pastor, eu já sou cristã e eu continuo tendo problemas conjugais. Eu me tornei cristão 13 anos depois de ter me tornado crente. Crente me parece que é apenas a primeira fase desse processo. A próxima ela tem que acontecer quando os princípios e valores começam a nortear suas ações, a mover, sabe, seu vocabulário, a mover suas reações mediante as ações que vêm sobre você. Me parece que o Senhor nos trouxe hoje aqui para estabelecer um confronto para que haja mudança. Ele está às portas. Não se há notícias de que uma pandemia e uma guerra caminharam juntas em nenhuma parte da história. Era sempre uma coisa ou outra. Hoje nós vivemos as duas. Para nós brasileiros, num ano que é um ano decisivo, talvez um dos mais importantes da nossa geração, a igreja é fundamental. Preste atenção, e eu já estou terminando. Para uma sociedade funcionar de forma ordeira, ela precisa de famílias estruturadas e bem alicerçadas. Ela precisa de um sistema de ensino, não de educação. Educação é casa, certo? Podemos até chamar sistema de educação pedagógica, ok, mas eu prefiro falar de ensino. Terceiro, nós precisamos da igreja. Quarto, se o indivíduo se deformar no ambiente familiar, do ensino e com a igreja dando a eles valores, entra a quarta instituição, o sistema de segurança, que usa as leis para resguardar, certo, os cidadãos de bem. O quinto, nós podemos dizer o nosso sistema de saúde. Mas aí eu pergunto a você, para tudo isso funcionar, existe uma instituição, a política, porque é ela que faz as leis que regem a família, o material didático, o que, a religião, porque também está dentro dos conceitos, a segurança pública
e a saúde. Essa semana eu falei num evento só para 130 prefeitos no estado do Tocantins, segunda-feira dessa semana, e eu disse para eles o seguinte: se vocês acham que para um pastor tem um demônio, para um político tem 10, por causa da responsabilidade. Eu não vim falar de política aqui, mas eu preciso alertar a igreja que nós precisamos orar. Por que a Bíblia diz orem pelas autoridades? Pela importância, pela expressividade das decisões que eles podem tomar. É importante que nós tenhamos essa consciência e usemos isso de uma forma positiva. O Senhor nos trouxe aqui para falar conosco. Eu preciso que você fique de pé nesse momento. Fique de pé. Todos. Alguém, por favor. Isso. Feche seus olhos. Feche seus olhos. É importante que você entenda a preocupação que Deus tem com você, para com a sua vida, para com a sua história, para com a geração que vem depois de você. Nessa noite, essa igreja pode ser para você o Poço de Jacó, o local do encontro, onde o Salvador entrou na sua vida e mudou sua postura, e hoje você não tem mais vergonha, porque seus pecados foram perdoados e uma diretriz foi estabelecida. De olhos fechados todos, por favor, eu quero fazer uma pergunta a você. Essa é uma igreja séria, então ninguém aqui quer te constranger. Você está visitando, há um respeito muito grande por todos, mas principalmente para você, porque talvez esse seja um ambiente desconfortável para você neste momento. Mas se essa é sua noite, não endureça o seu coração. Aquele que estava no poço de Jacó está aqui. Se você precisa voltar para os caminhos do Senhor, se você precisa recebê-lo pela primeira vez, a hora é essa. Então, com muito respeito, se você hoje quer tomar essa decisão, retornando para os caminhos do Senhor, ou aceitando ou recebendo pela primeira vez, eu gostaria que você levantasse a sua mão, e eu quero orar por você. Se tem alguém assim, levante a mão bem alto, por favor. Isso, eu estou vendo uma mão levantada ali, eu estou vendo outra aqui. Aí na galeria tem alguém? Levante sua mão bem alto para que eu possa ver, por favor. Eu quero orar por você. Aqui tem mais uma pessoa. Lá atrás eu estou vendo. Fique de olhos fechados. Aqui, né? Isso, eu posso chamar aqui à frente para que eu possa orar? Me sinalize, posso? Por favor, se você levantou sua mão, eu queria tocar em você. Sai do seu lugar agora e venha aqui à frente e me permita fazer isso. Eu amo pessoas. Isso, sai do seu lugar e vem aqui. Você que está tomando isso, chega um pouquinho à frente, aqui o casal. Feche seus olhos. Crie um ambiente de intercessão. Cadeias estão sendo quebradas. Isso, se essa é a sua noite, faça desse lugar o seu poço de Jacó. Lá era meio-dia. Aqui são 9 horas, o dia que Ele encontrou com você, para mudar a sua história para sempre. Chega um pouquinho para frente que ainda está vindo. Isso. Isso, vem para cá. Tem mais alguém? Se tiver, sai do seu lugar. Todos os recursos dessa terra não são suficientes para comprar a sua alma. Isso. Tem alguém vindo ainda? Se tiver, sinalize para mim, para eu esperar você. Isso, nós vamos orar por essas vidas. Porque como nós vimos no vídeo, o propósito é sempre esse. É ver pessoas se aproximando de Cristo. Isso, está vindo gente aí? Isso, então vem para cá. Isso aí, não está completo sem você. Isso, vem para cá. Isso, glória a Deus. Para nós aqui fica a mensagem: um adorador adora em qualquer lugar. Para nós fica aqui: torne-se alguém que Deus está procurando.
Torne-se alguém que Deus procura. Isso. Eu quero chamar, cadê o Moisés? Vem para cá, campeão. Isso. Eu queria, antes de terminar e passar no microfone, que a igreja, eu fiquei muito encantado com o que eu ouvi. Quantos anos se passaram? 30 e 44. 44 anos depois, e o Espírito do Senhor ainda continua acrescentando à igreja aqueles que hão de salvar. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Isso, aplaudam e glorifiquem o nome do Senhor. Bom, gente, já deu para notar que a voz está meio avariadinha, então eu vou falar pouquinho. Mas não é de hoje. Desde o começo dessa festividade de 8 anos, quando o Dr. Benny abriu no domingo, falando do número 8, e falando da chegada de um novo ciclo, de uma mudança de nível. Aí veio Luciano Subirá falando da importância do jejum, e também falando de um novo ciclo para a igreja, de uma nova etapa para a igreja, de um novo nível. E nós já temos ouvido isso o tempo inteiro. E hoje veio uma palavra ao meu coração, e eu parei um pouquinho para escrever 5 coisas que nós precisamos saber antes de subirmos de níveis. 5 informações que, se olharmos com carinho, e muito mais do que olharmos, se colocarmos como parâmetros na nossa vida, nós podemos conduzir a nossa vida de uma forma extraordinária. Então, é bem rápido, são só 5 pontos. Então, o que é que você precisa saber antes de mudar de nível, antes de subir de nível? A primeira coisa é: não interessa o nível que você alcance, Deus sempre estará acima dele. Por mais que você suba, por mais que você cresça, por mais que você enriqueça, por mais que você se fortaleça. Esse foi um dos motivos da queda do rei Uzias. Seu crescimento foi tão grande, ele cresceu de uma tal forma que ele achou que seu crescimento o havia colocado acima de Deus, e ele começa a querer burlar as determinações e os princípios de Deus. Se tem uma coisa que nós precisamos entender, é: os níveis estão aí para serem alcançados. Há uma proposta no mundo para mim e para você, e ela é de ascensão, ela é de crescimento, ela é de expansão. É verdade. Mas independente da casa que você mora, o carro que você anda, o número que você tem na sua conta bancária, sua popularidade, seus seguidores na internet, por mais que seu nível seja um dos mais elevados, saiba de uma coisa: Deus sempre está acima de você. Essa é uma das coisas que nós precisamos entender, porque tem gente que não pode mudar de um nívelzinho do nada para quase alguma coisa. Tem gente que, se receber uma promoção pequenininha, já acha que está acima do bem e do mal. Então preste atenção nesse texto para você entender. Segundo o livro do profeta Samuel, capítulo 12, verso 7. Então disse Natã a Davi: tu és este homem, assim diz o Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, te livrei das mãos de Saul, te dei a casa de teu senhor, te dei as mulheres do teu senhor no seu seio, também dei a casa de Israel e de Judá. E se isso fosse pouco, é só você falar comigo. Preste atenção no que Deus está falando. Deus está falando: cara, você não era ninguém quando eu entrei na sua vida. Você era um Zé Ruela, um borra-botas, um pastorzinho andando atrás, fedendo a ovelha. Eu entro na sua vida, tiro você de trás das malhadas, transformo você no herói de guerra, coloco você em evidência, enfio você no palácio. Você é o único cara na corte de Saul que tem autorização para tocar para ele dormir. E agora que eu te fiz alguém, você está achando que se tornou maior do que eu? Eu ainda estou onde sempre estive, no controle de todas as coisas. Tem muita gente que não pode crescer, que se muda de nível.
acaba se perdendo. A primeira lição que eu quero deixar para mim e para você: os níveis estão aí para serem alcançados, os degraus estão aí para serem galgados. Mas aprenda uma coisa: seja você quem for, Deus sempre vai estar acima de nós. O nível dele é o nível máximo, e nós precisamos entender isso. E eu gosto quando o apóstolo Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 11, no verso 33: ó a profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele, para que lhe seja recompensado? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, pois desde agora e eternamente, amém, diz o texto. Então, se você planeja mudar de nível, cresça, meu filho, apareça, expanda, mas saiba de uma coisa: você nunca vai ser maior do que Deus. Entenda que Ele está onde sempre esteve, no controle de todas as coisas. Então, antes de subir de nível, saiba que Ele ainda é maior que você. Está assim de gente: compra um carro novo, acha que vai entrar de carro no céu. Compra uma casa num bairro melhor, ganha um dinheiro, vem para a igreja, assume um cargo e acha que é. Não, deixa eu falar uma coisa para você, querido: cresça, apareça, que Deus te abençoe, mas saiba que Ele sempre vai estar acima de nós. Posso ouvir um amém? Amém. Isso. Segundo, rapidinho, aprenda as lições do nível anterior. É muito importante nós entendermos. Você quer subir de nível? Quanto mais rápido você aprender as lições do nível que você está, mais rápido você vai estar para ir para a próxima. É mais ou menos como um videogame, certo? Para ir para a próxima fase, você tem que passar por essa. Se nós amadurecermos a nossa mente e temos um entendimento que todas as lições, eu gosto de Jó, no capítulo 2, no verso 10, quando ele diz assim: porém ele disse, está conversando com a mulher dele: como fala qualquer maluca, qualquer doida, assim fala você. Note que briga de casal é igual, até na Bíblia. O cara está chamando a mulher dele de doida. Você é maluca, fica falando essas besteiras, desmiolado. Ela falou: eu quero que você morra logo, seu infeliz. Igualzinha, gente, certo? A gente só não fala isso perto dos outros. Como fala qualquer maluca, fala tu. E aí ele diz algo extraordinário: recebemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Em tudo isso não pecou Jó, certo? Com os seus lábios. Eu gosto disso, porque o que Jó está me dizendo é: seja uma lição favorável ou desfavorável, seja o bem ou seja o mal, quanto mais rápido você aprende, mais fácil fica. Não queira mudar de nível sem antes aprender todas as lições. Ô, gente, o que tem pessoas que parece que vivem looping na sua vida. Você olha a vida da pessoa, sofrendo, melhorou, sofreu, melhorou, sofreu, melhorou, sofreu, a vida inteira. Pastor, eu só sofro. Aprenda mais rápido. E não consegue construir um relacionamento sadio, duradouro. Aprenda as lições. Quer conseguir amigo? Quer conseguir confidente? Quer conseguir? Aprenda com as experiências negativas que você viveu lá atrás. Quer alguém confiável? Conta para ele algo que os outros podem saber, mas diz que é segredo. E vê se ele conta. Se ele contou, significa que não pode ser. Eu falo sempre isso. Eu falei ela na rua Rio de Janeiro ainda, quando eu estava. Uma irmã falou comigo que ia embora da igreja porque só tinha fofoqueiro. Eu falei: não, tem fofoqueiro, mas não só tem fofoqueiro. Fofoqueiro também tem. Porque a igreja tem de tudo. A igreja tem de tudo. Tem mentiroso? Tem. Invejoso? Sério? Tem ou não tem? Invejoso, mal pagador, mentiroso. Tem de tudo, não tem? Devia fechar esse negócio, ou pelo menos mudar a placa. Projeto recomeçar, Bangu 8. Segurança máxima. O que faz a igreja funcionar é um rio de água viva que passa limpando, curando as pessoas. Mas quanto mais rápido você aprender a lição, você pode mudar de nível. Eu acho isso extraordinário. É o que Jó está dizendo aqui: eu recebi o bem ou recebi o mal, mas eu vou para a próxima
fase. Pronto. E vou aprender o máximo que eu puder com a fase que eu estou, porque tem gente que vive e não aprende nada. Eu gosto desse texto aqui, ó. 2 Samuel capítulo 18, verso 27. Disse mais a sentinela: vejo o correr do primeiro, e parece o correr de Aimás, filho de Zadok. Então disse o rei: este é homem de bem, e virá com boas novas. Gritou, pois, Aimás, e disse o rei: paz! E inclinou-se ao rei com o rosto em terra, e disse: bendito seja o Senhor teu Deus, que entregou os homens que se levantaram a mão contra o meu rei, meu senhor. Então disse o rei: vai bem com o jovem Absalão? E aí disse Aimás: eu só vi um grande alvoroço quando Joabe mandou o servo do rei e a mim, porém eu não sei o que era. Você não conhece esse texto? Não, eu vou explicar a você. O filho do rei morreu, e aí Joabe manda levar notícia para Davi. Aí Davi manda um mensageiro, e esse camarada chamado Aimás aqui, ó, falou: desenrola, tá tudo bem? E ele falou: caraca, esqueci de perguntar. Você está rindo? Mas está assim de gente que quer passar para a próxima fase sem sequer terminar direito o anterior. Tem gente que você pergunta: você quer ir para onde? Ele diz: não sei, estou a fim de ir. Alice no País das Maravilhas, vai embora. Vamos aprender tudo. Casou ruim, tem gente que casa ruim mesmo. Eu tenho um problema sério contra divórcio, mas tem gente que não era para ter casado. O troço era aí termina em casa com o pior. Entendeu? O primeiro era um demôniozinho assim. Agora casou com o chefe do demônio. Porque tem gente que não pensa. Eu já brinquei com isso aqui. A pessoa, olha só, diz assim: vê se pode. Eu respeito tudo, tá ok? Mas, por exemplo, uma pessoa já casou 5 vezes. Você casaria com ela? Não pode. Fábio Júnior não pode casar mais. Não pode. Se eu falasse assim para você: eu vou para São Paulo amanhã, você vai comigo? Eu falei: São Paulo amanhã, pô? Eu já fui 4 vezes para São Paulo dirigindo, bati as 4 vezes. A primeira vez eu só quebrei nariz, a outra capotei, mas machuquei não. A outra quebrei uma perna, e essa última quase morri. E amanhã eu vou de novo. O que você fala? Não, vou não, lembrei que eu vou ficar resfriado amanhã. Ou seja, tem gente que não aprende nada, veio de outra igreja, arrumou uma encrencaiada danada lá, uma ciumada danada, deixou tudo por resolver e veio pra cá. Aí pensa que aqui é o céu. O céu é lá em cima, depois disso aqui, ó. Aqui a chapa é quente. Tem que aprender, tem fofoqueira, aqui tem isso, tem aquilo, tem tudo. Tem gente que é casado, você é casado e fica de olho na sua mulher. Eu já vi gente de olho na minha. Já vi, eu vou falar sério. Eu falei, esse maluco é doido, sabe? Tem uns caras que você vê, tem cara que só uma mulher chegar perto dele, ele já entra em modo conquistador. Conhece isso? Estufa o peito, mostra os relógios. Eu acho mó barato. Os caras pensam que nós nascemos ontem, que esse é irmão desse, meu filho. E os dois estão abertos. Então aprenda a lição, aprenda com a fase e tire todas as lições de namoro que não deu certo, de casamento que não deu certo, de experiências negativas e tire. Você quer ir para a próxima fase? Aprenda tudo com a fase anterior. Ou então fica sofrendo mesmo até morrer. Uma hora Jesus volta e te leva dessa saga. E o vento levou. Poxa. Terceiro, fico nervoso conforme eu vou falando. E a voz. Ainda bem que eu vou para o Egito amanhã, não falo nada, né? No idioma deles vou ficar quietinho. Terceiro, quer ir para a próxima fase? Nunca se esqueça de quem te ajudou a subir e nem quem tentou te fazer descer. Lembre dos dois. Ah, pastor, se eu lembrar de quem tentou me prejudicar, aí eu vou ficar irado. Fica não, é só lembrar para deixar guardado na história, para não se repetir. Quem esquece pode correr o risco de repetir a mesma situação na sua vida. Estou falando para você ficar com rancor de ninguém não. Mas eu gosto quando Davi está morrendo e vai bater um papo com Salomão. Primeiro livro dos Reis, capítulo 2, verso 7. Olha o que Davi está dizendo. Porém, com os filhos de Barzilai, o gileadita, usarás de benevolência, Salomão,
e eles estarão entre os que comem na sua mesa. Sabe por quê? Porque assim se chegaram a mim, quando eu fugia por causa de teu irmão Absalão. Olha o que Davi está dizendo. Davi está instruindo seu filho Salomão a se lembrar de quem foi generoso, de quem o ajudou, de quem o impulsionou. É isso. Está assim de gente ingrata. Se tem uma coisa que pode matar pessoas, é a ingratidão. Isso fere demais. Nunca esqueça de quem te ajudou. Nunca. Parece que nós temos uma facilidade de lembrar só de experiências negativas. Uma das coisas que as pessoas mais reclamam é: poxa, eu disse sim para você a vida toda. A primeira vez que eu falei não, você desconsidera tudo aquilo que eu fiz? Então aprenda. Mas ele continua dizendo no verso 8: mas eis que está também contigo Simei, filho de Gera, filho de Benjamim, de Baurim, que me maldisse com a maldição atroz, no dia em que eu ia a Manaim. Porém ele saiu a encontrar comigo junto ao Jordão, pelo que eu jurei ao Senhor, dizendo que eu não o mataria à espada. Mas Davi está dizendo a seu filho Salomão: cuidado com esse camarada, porque a experiência que eu tive com ele foi negativa. Davi está preparando seu filho, que agora vai para uma nova fase. E nessa nova fase de Salomão, Davi quer que ele jamais se esqueça de quem o impulsionou a vencer, mas também não se esqueça de quem tentou te prejudicar. E não é para você se vingar, não é nada disso. É para você aprender a manter um sistema de segurança ou de vigilância mediante a isso, sempre analisando se as pessoas estão mudando, e elas podem mudar para ser reintegrada à sua intimidade ou não. Hoje eu vejo pessoas que mudam de nível porque outras a impulsionaram. É o que eu disse aqui quando eu homenageei o Marquinhos e o Paulão. Eles fazem parte do meu passado, me impulsionaram. Hoje, com todo o respeito que eu tenho a vocês, mas a nível de projeção, minha projeção é muito maior do que a de vocês. Mas o último dia da minha vida aqui nessa terra, você pode ter certeza que eu ainda vou lembrar o que essas pessoas fizeram por mim. Agora também não esqueço quem fez coisa ruim, não. Assim de gente, ó, chamava de palhaço, dizia que eu não tinha conteúdo, e tá assim de gente que chamou e hoje é membro aqui e não sabe que eu sei. Aí os outros vêm: pastor, sabe aquele fulano que está lá? Falava que o senhor era palhaço. Eu falei: falava? Falava. Qual mensagem? Aquela que eu era mesmo. Eu fui falar com Deus, reclamar, e os outros me chamavam de palhaço. Sabe o que Deus falou comigo? Deus, você é meu bobo da corte, eu sou o rei. Eu falei: não era isso que eu queria ouvir, não, pô. Eu queria ser o conselheiro, sábio. Aí me chamou de bobo, Deus. Nem pude reclamar, igual a mulher que Jesus chamou de cachorro. Eu falei: não vou fazer nada, porque você é cachorro. Com quem que ela ia reclamar, se quem chamou foi Jesus? Fala: Pedro. Ele me chamou de cachorro. Ele falou: e eu, que chamo de Satanás. Brinca com ele não, que isso é uma... isso é terrível quando está nervoso. Chama os outros de víbora. Você tá... Mas é sério. Nunca esqueça, nunca. E pensa um troço que eu guardo: é quem me faz coisa de bom. Eu tenho essa facilidade. Fez algo de bom para mim, ó, vai ser difícil. Vai ser difícil. Às vezes me prejudica, mas eu tô nem aí, que eu boto lá na balança. Mas fez isso por mim, mas me ajudou. Então aprenda. Você quer ir para a próxima fase? Nunca esqueça de quem. Às vezes vale a pena falar para quem está do seu lado agora: olha para quem está do lado aí que você ajudou, e fala assim: nunca esqueça de mim, eu te ajudei pra caramba. Olha para mim aqui, querido, nunca esqueça de mim, eu te ajudei pra caramba. 4. Quer mudar de nível? Nunca negligencie a responsabilidade que você tem no nível atual. Entenda que por menor que seja seu nível, médio ou grande, ele requer de você responsabilidades, e que elas precisam ser aceitas, administradas, para que você esteja apto para passar para a próxima fase. É assim que funciona. Quando nós olhamos um texto de Mateus, capítulo 27, verso 24, ele diz o seguinte: então Pilatos, vendo que nada aproveitava, antes o tumulto crescia, tomando água, lavou as suas mãos diante da multidão, dizendo: estou inocente diante desse justo. Considerar isso. Preste atenção. Ele tem um posicionamento.
Você pode olhar para a profecia, e Jesus tinha que cumprir? Sim. Mas olha a decisão covarde de um cara que estava num posicionamento onde ele poderia defender o inocente. Ele mesmo disse: eu estou aqui diante de um inocente e eu vou preferir me ausentar disso. Me permita falar, e daqui uns dias eu não vou mexer mais nisso. Mas preste atenção, nós estamos num dos momentos mais importantes, pelo menos da geração que eu vivi até agora, politicamente. Não dá mais para não se posicionar. Não dá mais para não se posicionar. Talvez você não tenha um bom, um ótimo, mas está na hora de você olhar o menos danoso, o menos prejudicial. Nós estamos num nível decisivo. Essa é a grande verdade. E o que nós vamos fazer nesse ambiente? O que é que nós vamos fazer agora? Você quer ir para o próximo nível? Não negligencie a responsabilidade que você tem no nível atual. É importante nós entendermos isso, amadurecermos isso, olharmos para as nossas decisões e não nos acovardarmos, entendendo que nós fazemos parte de um tempo e que independente da fase da sua vida ou do nível, se você tem um nível de solteiro, você tem as responsabilidades desse nível. Casou, você tem outras responsabilidades. Você tem filho, você tem outras responsabilidades. Você tem prestações para pagar, você está em outro nível. Cada nível requer de você responsabilidade e conclusão, até que você esteja apto a passar para a próxima. Gente, a grande maioria dos problemas que nós vemos as pessoas enfrentando não tem a ver com demônios. Eu já falei isso aqui. Quando é com demônio é fácil. A pessoa está endemoniada, vamos lá, pega o óleo aí, bota na testa dela e faz: demônio, sai dela! E o demônio sai. Agora quando não tem demônio, é a pessoa. Aí você unge ela e faz o quê? Sai de você mesmo. Sai daí, infeliz. Não, decisões. Nós precisamos entender, não dá para negligenciar a responsabilidade do nosso nível atual. Isso eu sempre aprendi na minha vida. Eu tinha uma vida de solteiro, e ela foi boa, mas ela acabou quando mudou de nível. Eu me casei em 92. Eu tinha uma vida sem Jesus. 92 também, que eu casei com Jesus e com a Mary. E tudo em 92. Louvado seja Deus. Aí mais à frente um pouquinho chegou o primeiro filho, outra fase, outro nível. Aí depois veio o segundo, logo atrás do primeiro, foi ver? Isso, que negócio de fazer filho, nós era bom. Mas aí eu falei: não dá não, porque 2 anos de casado nós tem 2. Hoje com 30. Eu ia ter o quê? Como é que ia ser? Bolsa Família, né? Mas níveis. Hoje você pode fazer coisas porque você está em nível que eu não estou. Por exemplo, se você chegar aqui e me xingar, ninguém fala nada. Mas se eu falar assim: é você, ou vai você. Nossa, viu para onde o pastor mandou? Ué, mas mandou primeiro, então vá, eu. Mas os outros não podem ir, por causa do nível, é desse jeito. Os outros fazem contramão, se eu fizer. Viu, pastor, menino? Os outros param no estacionamento, lugar errado. Ou param, os outros já olham, viu, pastor ali, mano? Não, ó. Nossa, não vai para o céu não, viu? Que exemplo que ele dá. Todo mundo está indo. Mas eu não sou todo mundo, eu sou um cidadão do céu, tenho minhas responsabilidades. Então aprenda que você não é qualquer um. Você tem responsabilidade dos seus níveis. E tem que guardar isso se você deseja crescer. E por último, 5. Vamos lá, só aqui, rapidinho. Não interessa o nível, repita comigo, não interessa o nível que você alcance, Deus sempre estará acima. Segundo, aprenda todas as lições do nível anterior. Terceiro, nunca esqueça de quem te ajudou a subir e de quem tentou te fazer descer. Quarto, nunca negligencie a responsabilidade do nível atual. E quinto, para eu terminar, quanto maior for sua base, menores serão seus riscos. Quer mudar de nível? Estabeleça. Se estabeleça. Se solidifique onde você está. É muito importante você entender isso. A vida cristã não é uma prova de velocidade. Não é uma prova de 100 metros, onde vai terminar em segundos. Na vida, a prova é de resistência. Ela é longa. É uma maratona, com ambientes
que você vai precisar vencer, como subidas, descidas. Por isso, quanto maior for a sua base no Evangelho, quanto maior for a sua estrutura de base para se casar, quanto maior for a sua estrutura de base para montar um negócio, quanto maior for a sua base, ok? Menores serão os seus riscos de cair. Não tenha pressa em crescer. Não tenha pressa. Num terreno íngreme, uma trepadeira começou a circular uma palmeira de aproximadamente 20 metros, 25 metros de altura. E a trepadeira enrolou na palmeira. E 45 dias depois, aquela trepadeira estava lá no alto da palmeira. E aí ela, conversando com a palmeira, disse: quanto tempo você levou para chegar aqui? E ela disse: 40 anos. E a trepadeira disse: pois é, eu cheguei aqui em 45 dias. Demorou você, hein? 2 semanas depois, veio uma tempestade, uma enxurrada, e a água desceu e arrancou a raiz da trepadeira. E a trepadeira começou a murchar, e a palmeira disse para ela: eu levei muito tempo para chegar onde eu estou, mas eu tenho raízes, eu estou bem fundamentada. Hoje, na pandemia, tem pastores aqui que devem conhecer bem isso. Nós estamos com uma rotatividade tão grande de pessoas. Pessoas que pareciam firmes e que não estão. Você não sabe mais o que é firmeza no ambiente evangélico. A superficialidade tem tomado conta da maioria das pessoas. E o que elas querem é subir de nível. O que elas querem é cargos, notoriedades. O que elas querem são bens materiais. O que elas querem são ascensão. É saber qual é o próximo nível, para onde o Senhor está nos levando, para onde é que nós estamos sendo conduzidos. Mas antes de mudar de nível, vamos aprender essas 5 lições. Porque nós não caímos de paraquedas aqui não, meu irmão. Tem 30 anos, ou melhor, 31, que nós estamos servindo a Deus. E tem gente que caminha comigo aí, pelo menos bem próximo, a quase tudo isso. Nunca fui um dragão cuspindo fogo espiritual, mas também nunca fui fabricante de sorvete geladinho. Estou sempre aí, ó. Já chegou gente aqui mais quente do que eu. Cadê? Está no Nicrotélio. Gelou. Isso. Eu aprendi isso. Então nós vamos de fé em fé, de glória em glória, vamos aí. Estamos com 8 anos, daqui uns dias. Não sei quem falou aqui que daqui um dia eu não vou estar mais aqui. Marquinhos. O pastor vai morrer. Foi assim, sim, morrer, Passar dessa para melhor. Eu falei: nossa, nem pensava nisso hoje. Mas eu quero tirar todas as lições de tudo. De viver com gente difícil, de viver com gente fácil, de ser casado. Você que não casou, casa, pra você saber o que é bom para tosse. Vem sofrer com a gente. Entendeu? Você que nunca construiu nada, construa. Você que nunca trabalhou na igreja, vem trabalhar para você ver se é fácil. Eu amo tudo isso. Então o que eu faço aqui, assim, uns 50 anos de ministério, louvado seja Deus, certo? Que eu viva bastante. Eu oro todo dia pela ela, Limere. Oro, pastor Lando, falando assim: Senhor, abençoa essa mulher, para ela nunca ficar viúva. Eu abençoo a vida dela.